Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de AutoCAD número 3, que nós vamos tratar dessa parte aqui, configurações básicas da área de trabalho, trabalhar com a inserção de comandos, entender como é que funciona o prompt, o botão direito do mouse e a sintaxe dos comandos, o sistema de referência de desenho do AutoCAD, né, que é o absoluto e o relativo, o sistema de coordenada, cartesiano e polar, e por fim desenhar com algumas ferramentas auxiliares, né? Desenhar em grid, desenhar em snap, desenhar ortogonalmente ou com linha livre. Então, os conceitos são importantes, mas serão trabalhados de maneira muito simples. Então, vamos aqui abrir o AutoCAD primeiro. Então, aqui é o padrão do AutoCAD, né? Então, essa é a tela preta, a tela de configuração dele. Se você quiser mudar esse padrão, você vem aqui no botão principal, menu principal do A, vem em Options, e ele vai te permitir aqui mudar uma série de coisas no AutoCAD, tá? A gente vai trabalhar com algumas dessas coisas. Por exemplo, o Display, que é a visualização. Você vê que a opção que está aqui é Dark. Se você mudar para Light, aqui atrás vai ficar as caixas de comandos, os menus vão ficar mais claros. Ó. Tá vendo? Aí depende do gosto de cada um. Essa cor que está aqui no fundo, né? Em geral fica preta, mas você pode mudar ela. Ó. Clica em Colors e vem aqui e muda para branco. A gente vai mudar para você ver que você pode mudar, ó, e para ele apresentar o grid de desenho. Mas essa cor geralmente ela cansa, ela não é uma boa cor para você desenhar não, ok? Outra coisa que a gente pode mexer aqui importante é o tamanho do cursor. Antes eu vou mostrar ele, ó. O que é o cursor? Essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele está com um tamanho bem grande. Mas se você vir aqui no Options, né, pode digitar o P direto, é uma outra forma de inserir comandos. Né? Eu vou voltar ele aqui para o tamanho original dele, que é 10. Ó, o cursor normal é esse tamanho aqui, ó. Tá vendo essa cruzinha? Mas você pode, né, digitar aqui no Prompt, OP, né, que ele já vai te mostrar uma linha de comandos, ó. É outra coisa que a gente já está falando sobre, né? O AutoCAD tem essa propriedade. Você pode digitar direto na tela, digitar no prompt, que é essa caixinha aqui, e ele já vai te dar o que tu tem de comandos associados àquelas duas letras ou três que você digitou. Às vezes só uma letra já acessa o comando. Então, você pode modificar aqui o tamanho, né? A gente viu, ó, quando fica grande, né? Olha como é que fica, ó. Você desenha com o cursor na tela toda, né? Paralelismo, você facilmente vê os paralelismos, mas eu acredito que não é uma boa opção. Então, essas aqui eu vou deixar só para poder a gente, digamos assim, desenhar com mais facilidade e você entender lá na frente as coordenadas do que você vai desenhar. Então, primeiro, vamos deixar o cursor assim, do tamanhozinho menor, né? Então, você vem aqui no Prompt, Options, e deixa ele com o tamanho 10. Né? Outra coisa que você pode mudar aqui no display é essa parte aqui de preferências do usuário. Então aqui, ó, você pode mudar as unidades, né, que você está desenhando, metros, milímetros, o padrão dele é milímetros, tá vendo? Tanto para desenho como para a parte de snap, que é de pegar os objetos, desenhar por precisão. Outra coisa que você pode mudar é customizar o botão direito do mouse, né? Que o botão esquerdo geralmente ele é usado para você ir inserindo os objetos, as linhas, né? E o botão direito ele tem várias funções que você pode associar. Então, no Command Mode, né? Você pode dizer, ó, quando eu clicar com o botão direito do mouse, você pode botar um Enter e você pode apresentar o menu de contexto, né? Então, para você entender, eu vou mudar aqui o que acontece, ó. Se eu botar o Enter e mandar aplicar, o que vai acontecer com o botão direito do mouse? Vou dar um OK. Digamos que eu quero desenhar uma linha. Então, um jeito de desenhar a linha é chamar o comando Line, ou o botão Line. Vamos chamar pelo botão. Clique um ponto, certo? Aí, ó, outro ponto qualquer. Se eu quisesse encerrar essa linha bem aqui, agora com o mouse, basta eu clicar com o botão direito do mouse, ó, que ele já encerra.
porque eu mudei, diz que o botão direito do mouse vai equivaler ao Enter do teclado. Mas, se eu quisesse fazer a mesma coisa, mudando aquela configuração, né? OP, Options, agora eu venho, right click, eu digo, não é um Enter, é um menu de contexto. Aí, que é o que eu acho mais apropriado. Aplico, ok. Aí vou redesenhar a linha. Vou chamar a linha pelo prompt, line, né? Tá vendo que ele lista as lines? Basta o L, às vezes já chama ela, line. Então, vamos falar disso com calma depois. Então, digamos que eu quisesse desenhar aqui a mesma coisa. Daqui para cá. Aí a próxima linha, se eu apertar o Enter agora, não vai encerrar a linha, vai apresentar o menu de contexto. E dentro do menu de contexto tem um Enter. Tá vendo? Eu consigo o mesmo efeito, mas eu não perdo o menu de contexto, que ele é muito importante. Ok? Então, esse aqui é para você entender um pouco das configurações, né, do Options que o AutoCAD te dá. Mas ele te permite configurar outras coisas, por exemplo, os desenhos, né, a parte do como vai se apresentar os marcadorzinhos de size, por exemplo, do prompt. Se você quiser que ele fique bem grandão, olha como é que vai ficar a cara dele, né, quando eu for selecionar os objetos, né. Eles vão ficar, olha aí, olha o tamanho que fica. Isso é meio exagerado, né? Então não precisa desse tanto, né? É do snap, né? Pegar o objeto com precisão, tá? Então vamos lá de novo, Options, OP, e aí você volta ele para uma coisa mais razoável, né? Ok? Ó, Alt Snap Mark Size, e assim ele pode te dar outras ferramentas de visualização que você pode manipular aqui. Por exemplo, nas seleções, né? A cor da seleção e o tamanhozinho do ponto, né? Ó, Grip Size. Grip Size é aquele pontinho que aparece quando você seleciona um objeto. Você pode deixar ele bem grandão aqui, por exemplo. Vamos dar uma apply para você ver. Se eu selecionar aqui essa linha, ó, olha como é que fica os pontos. Tá vendo? Então, é outra coisa que você pode modificar. Então, eu estou dando exemplos de coisas que você pode modificar, né, no seu AutoCAD. A cor também, ó, você pode mudar para azul, agora diminuir o tamanho e mexer na cor, né? Então, se eu selecionar, ó, a cor da linha, tá vendo? Ó, ficou vermelha e o objeto ficou pequeno e azul. Então, em geral, o que a gente faz? A gente deixa todo mundo azul, né? E a gente, se você quisesse mexer na cor do grip, ó, você pode mexer na cor do gripzinho, mas não é legal mexer muito nesses padrões. Eu estou só mostrando para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Já falamos um pouco do draft, que ele muda também do pegadorzinho do OSNAP, das preferências de usuário, que tinha importante a gente mudou. Da parte do sistema, acho que não vale a pena falar disso não. Open and Save, você pode aqui, importante, você pode mandar já o padrão, ele salvar com formatos atípicos ou atuais, ele sempre vai usar o atual, uma versão a menos, né, que está AutoCAD 2018. É uma coisa boa que você pode trabalhar, né? Mas o que a gente focou mesmo aqui foi no display, que foi mudar a cara do AutoCAD. Então pronto, aí a gente encerrou aqui as nossas configurações, certo? E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que é esse prompt aqui, ó. A maneira de inserir comandos, né? Por exemplo, o comando que apagaria esta linha seria esse aqui, ó, o Eraser, tá? Esse não é muito produtivo, às vezes você ficar clicando ali, né? Selecionando o objeto e depois dá Enter. Mas veja aqui o que ele fez. Ele foi me dizendo aqui embaixo o que ele estava fazendo, ó. Eraser, ó, apareceu aqui, ó, Eraser, Select Object, né? Aí eu selecionei, aí ele continuou perguntando, Select Object. Essa interação com a gente depende da sintaxe do comando, né? Ele está pedindo coisas para eu fazer. Aí se eu der Enter, ele encerra o comando. Então esse comando que é o Eraser, ele funciona desse jeito,
Esse U que eu fiz aqui, ó, é desfazer, ó. É o voltar, é esse botãozinho aqui. Então, assim, o que eu aconselho? Você pode até usar os botões para começar a desenhar, mas o lance é você começar a trabalhar com o teclado. Comandos via teclado, via prompt, que é essa caixa aqui. Prompt quer dizer prontidão. Quando você usa o prompt, você ganha produtividade no seu desenho. Então, por exemplo, se eu quisesse apagar essa linha via prompt, eu nem precisava digitar aqui no prompt, mas digamos, ó, Eraser. Tá? Ele já mostra para mim, ó, botões, comandos que começam com E, né? No caso, o Eraser. Eu posso vir aqui, selecionar, ó, na barra de rolagem do mouse, ele vai listar tudo que começa com E, ou simplesmente dar Enter. Aí ele diz, ó, você está no comando Erase, ele bota em negrito, e ele diz, ó, esse comando pede uma seleção de objetos. Aí ele libera uma caixinha de seleção, aí você seleciona, lembre. Se você selecionar para a direita, ele só pega o que está dentro, ó, tipo, completamente dentro, ele não pega a linha. Se você clicar e selecionar para a esquerda, ele pega o que tocar, né, na caixinha verde, certo? Então aqui, ó, no primeiro ele disse, ó, não encontrei 0, agora encontrei 2. Deve ter duas linhas desenhadas ali, uma em cima da outra, provavelmente. Então ele vai conversando com você e ele continua perguntando se você quer continuar fazendo o processo de seleção. Se não, esse comando, a sintaxe dele é encerrar com um Enter. Então você dá um Enter, aí ele encerra. Pronto. Ele apagou e funcionou perfeitamente. Agora, digamos que a gente quisesse desfazer, né? Que é esse botãozinho aqui, ó, que é o Undo. Então, desfazer o que eu apaguei. Então, ele já vai dizer, ó, tudo que tem com U, ó, já tem o U, tem o Undo. Você pode selecionar por aqui, ó, Undo, né? Aí o Undo, ele vai dizer aqui, ó, Enter the number of operations or out. Quer dizer, voltar o automático, que é o último. Deixa eu ver aqui, número de operations 1. Agora sim, é outro jeito de você entrar, que a diferença do U pro undo é a sintaxe, né? É mais simples, né? O U, ele já vai direto, ele nem pergunta. O undo, ele já abre, ó, uma sintaxe maior para você resolver. Ele diz, olha, eu posso executar no modo automático, eu posso executar controle, begin, end, mark, back. Então, isso aqui são opções. Cada uma dessas coisas você vai ver que tem uma letrinha azul, né? Essa letrinha azul é o atalho para você entrar nesse subcomando, digamos assim. Mas isso vai ficar mais entendido se a gente usar o comando zoom. Então eu vou apertar o ESC para a gente sair do comando undo e eu vou chamar o zoom. Olha só, quando eu chamo zoom, o que aparece aqui? Ó? Comando zoom e subopções de zoom. Tá vendo? Então a sintaxe desse comando, ó, entre colchetes, ele me dá os subcomandos do zoom. E a letra maiúscula que aparece em azul é a chave para eu entrar via teclado naquele subcomando. Então se eu quiser fazer um zoom de janela para pegar, por exemplo, esse cantinho aqui, ou eu clico aqui em cima de Window com o botão esquerdo do mouse, ou mais uma vez, como eu digo, vamos aprender a usar o teclado, eu chamo W, que é o atalho para entrar no Windows. Janela, zoom de janela. Então, aí agora ele está, ó, zoom para a janela, especifique o primeiro corner. Ele até muda o mouse, ó, vira uma ampulhetazinha com um quadradinho. Você diz, ó, quero dar um zoom aqui, ó, nesse quadradinho. Pronto, ele dá o zoom de janela. E ele continua operando com o zoom, certo? Até que você quisesse chamá-lo, né? Aliás, ele encerrou o zoom, mas você tem aqui o histórico do que ele fez, ó, que é outra funcionalidade do prompt, ó. Tá vendo? Tudo que você fez aqui, ó, os undos que a gente aplicou, ó, você chamou o comando zoom, tá vendo? Você entrou com o modo de zoom em janela, especificou os corners. E aqui ele dá tudo que você fez, ó, os erasers que você executou. Então, o prompt tem essa função também, ele guarda um histórico de tudo que você fez até agora, ó. Tá vendo? Então, às vezes é muito útil ter esse históricozinho na mão. Aí você clica aqui e ele desaparece. Então, mais uma vez, ó, se eu quisesse voltar para o zoom anterior, né? Chamo o comando zoom,
posso botar o Z, ó, ele lista tudo que tem, é um atalho. E aí, ó, Zoom Previews, tá vendo? Eu não vou digitar o P, vou só clicar aqui em cima de Previews, ó, ele já volta e finaliza o zoom. Entenderam? Como é que funciona a sintaxe dos comandos no prompt, tá? Você pode trabalhar com configuração do seu prompt aqui, ó, options, né? Do que é que você quer que mude no prompt. Ó. Aquela mesma areazinha que a gente viu, tá vendo? Tem como customizar só o prompt, ok? Então, a gente vai deixar como tá, né? É sempre bom a gente ter esse promptzinho aqui na mão. Se você clicar aqui, você vai fechar ele, mas não é vantajoso, precisamos dele aqui para nós. Então, cada comando vai ter a sua sintaxe. Uns são muito simples, como line, como a gente viu, ó. É line, é só um ponto e o outro ponto, né? E ele te dá sempre uma opção aqui. Agora você entende, ó, o que é o undo, ó, next point or undo. Undo é desfazer. Eu posso clicar aqui e ele desfaz, né? Ou eu posso digitar aqui, ó, U, e ele desfaz também. Então eu não tenho o ponto desenhado, ok? Então tem sintaxes muito simples e tem sintaxes complexas, né? Como a do zoom, né? Zoom enter, aí ó, já tem um monte de coisa que eu posso fazer, né? Zoom, por exemplo, dinâmico, né? Aí é um zoom que eu vou aqui, ó, eu clico e aí eu vou clico com o botão esquerdo e aí eu vou arrastando o mouse para enquadrar o que eu quero. Aí clico de novo com o botão esquerdo, aí ele enquadra, tá vendo? É um zoom dinâmico. Clico, aí eu vou arrastando para dentro ou para fora com o mouse até a caixa que eu quero, aí acho o quadrado. Aí quando eu estiver pronto, eu dou Enter e aí ele executa o zoom com o botão direito do mouse, né? Então, esse aqui já é um zoom mais complicado, certo? Se você quisesse, por exemplo, acessar o Zoom Previews rapidamente para voltar ao que estava, ó, Z, Enter, P. Ó, ele nem vai para a linha de comando, ele fica aqui, ó, na tela suspensa, né, que é outro jeito de entrada de comando. Pronto. Ó, o Line, quero desenhar uma linha. L, Enter. Tá vendo que eu não preciso estar no prompt? Ele já entende que eu quero desenhar uma linha. Aí eu venho aqui, ó, e desenho a próxima linha. Tá vendo? Então, assim, o botão, digamos assim, o jeito mais útil é só digitar o comando e ler o que o prompt está ali dizendo, né? E às vezes é útil você estar no meio de um comando, por exemplo, você quer fechar esse desenho bem aqui, ó. Um jeito é pegar o OSNAP, o outro jeito é chamar aqui o botão direito do mouse, não o esquerdo mais, porque o do esquerdo define pontos, ó. Tá vendo? Se eu quiser fechar, ó, botão direito, aí tá vendo? Aparece opções associadas ao comando line, isso é um menu de contexto, aqui são opções de visualização, uma calculadora, opções de OSNAP, tá vendo? Posso até pegar o ponto exato que eu quiser, no caso aqui, por exemplo, seria um endpoint, ou posso desfazer a última linha, ó, desfazer, ele desfez, ó, clicando no botão direito do mouse, ainda está dentro do comando, ó. Aí eu posso cancelar o comando, posso encerrar o comando e posso, ó, opção close, fechar. Ele vai fechar com o último ponto com o primeiro ponto que ele encontrou de desenho. Ó, que foi nesse caso bem aqui, ó. Eu comecei nesse ponto e terminei nesse ponto. Essa linha já existia, tá? Então, esses menus de contexto, eles vão mudar conforme o que você estiver desenhando. Por exemplo, deixa eu chamar aqui o Eraser e aí apaguei tudo. Deixa eu desenhar um círculo aqui, ó. Tá? Pronto, desenhei um círculo. Ok? Então, se eu quiser chamar o círculo de novo, ó, círculo, olha aqui o que é que acontece, ó. As opções do sintaxe do círculo. Desenhar círculos com 3 pontos, com 2 pontos, com tangente e raio, né? Você pode mudar, porque o padrão dele é desenhar com raio, tá?
Você pode mandar ele desenhar, por exemplo, a partir de 2 pontos. Aí você diz, ó, o círculo tem que conter esse ponto e aqui, ó, menu de contexto, se eu chamar, ó, botão direito do mouse. Deixa eu ver, para esse aqui não vai ter. Então, nesse aqui não foi uma boa opção. Mas vamos aproveitar ele para mostrar os objetos de seleção. Toda vez que você clica no objeto, ó, ele se destaca para você. Lembra que a gente desenhou de vermelho e botou os pontinhos azuis? Então está aqui, está desenhado e marcado para você. Se tiver só selecionado e apertar, por exemplo, o Del, ele apaga. É uma coisa mais rápida do que usar o Eraser, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês o menu de contexto em outras situações, quando ele aparece mudando um pouquinho. Mas agora, a gente revisando, nós vimos maneiras de inserir comandos, né? Botão, line, né? Linha de comando, line, no prompt, que ele já aparece a lista, ou simplesmente digitar, que já aparece o menu suspenso de comandos. Então são 3 maneiras de você inserir o comando line. Isso vale para todos os comandos, ok? Agora, nós vamos mostrar como é que a gente desenha com grades, com OSNAP, com linha livre, com linha perpendicular, certo? Então, vamos lá. O que é a grade? É esses quadradinhos que você está vendo aqui, ó. Aqui embaixo ela está ativa, ó. Eu deixei o fundo branco para você perceber, ó. Quando eu desativo ela, ó, fica sem grade. Então eu não tenho noção de onde é que está a grade dele é 10 por 10. Lembra que a nossa unidade é milímetros? Então quer dizer que cada quadradinho desse é 10 por 10 milímetros. Quando eu boto para desenhar uma line, ó, L, Enter, veja que o mouse está livre, né? Ó. Eu faço o desenho sem me preocupar se eu estou perto de um ponto desse ou não, e ele vai desenhando tranquilamente as linhas para mim. Agora experimente ligar o OSNAP Mode. Quando você clica e liga no OSNAP Mode, ele vai tender a andar em cima desses pontos do grid. Ó. Line. Vamos lá. Aí você escolhe um ponto. Tá vendo? Ele vai sempre querer desenhar para você a cada quinazinha desses quadrados. Ele não deixa o mouse livre, né? Para você desenhar no meio de um quadrado desse. É sempre nos pontos, tá? E se você quiser tornar o desenho sempre perpendicular, ou seja, ou horizontal ou vertical, aí você ativa esse aqui, ó, ortogonal. Olha o prompt aqui, ó, dizendo para você, ó, você ativou o ortogonal, ok? Então agora, ó, ele só desenha, aí ele pegar cada ponto de 10 em 10, ele só desenha na horizontal e na vertical. Não tem a opção da diagonal mais, né? Porque você amarrou o desenho, tanto na ortogonalidade como no grid. Se você quiser liberar o mouse, às vezes esse desenho ele é útil para alguns desenhos na área de mecânica, por exemplo, precisa de muita precisão e detalhe. No nosso caso, não, né? Então, engenharia rodoviária geralmente a gente não usa. Então, libera a ortogonalidade, ele volta a desenhar em qualquer ângulo e libera o grid. E aí eu consigo desenhar sem me preocupar com os pontos, ok? Veja que eu fiz um desenho cursivo, rápido, só para você entender. Mas se você quisesse trabalhar com mais detalhe o grid, você diz, não quero desenhar um grid de 10 por 10. Então você pode mudar ele para um grid, por exemplo, de 50 por 50. Ele faz isso para você. Olha como é que o grid vai ficar agora. Quando você desenhar aqui agora, ó, line. O seu snap agora não é mais, embora você tenha de 10 em 10, ó, ele desenha de 50 em 50. Ó. Tá vendo? Ele sempre desenha de 50 em 50. Ó, que são 5 quadradinhos desse. Então, o teu grid continua de 10 em 10, mas o teu snap tá pegando 5 quadradinhos. Ok? Então, snap settings, a gente volta para ficar coincidindo com o grid 10 por 10. Ou, tá aqui, ó, grid spacing.
Se você quiser que o grid fique de 50 por 50, vamos ver, para você ver como é que ficou. Ó. Se você deixasse o snap 50 por 50 e quer mudar o grid, ó, 50 por 50, como é que vai ficar a cara do grid? Tá vendo? Aqueles quadradinhos de 10 por 10 sumiram e agora são quadrados de 50 por 50. Então você pode editar o grid e o snap. Então a diferença qual é entre o grid e o snap? O grid é o tamanho do quadrado. E o snap é se você vai desenhar em cima dos vértices dos quadrados ou não. E é por aqui, ó, Snap Settings, que você muda isso. O tamanho do snap, desenhar de 10 em 10. E o tamanho do grid, desenhar de 10. Criar quadradinhos de 10 por 10. Pronto. Então, vamos apagar aqui, ó, os nossos desenhos, certo? Liberar o desenho de grid, tá? E agora a gente vai falar de uma coisa interessante, que é o Dynamic Mode Input. Deixa eu ver onde é que ele está. Está no Options. Então vamos lá. No Options do Snap Settings. Esse cara aqui, ó, Dynamic Input. Você pode dizer se você quer que ele mostre para você as coordenadas polares, que é ângulo e distância, ou cartesianas, que é x e y. Se a gente tirar os dois, olha como é que fica. Ó. Chama o comando line para você ver. Ó. Você desenha um ponto, não aparece mais aquela caixa com a dicasinha para você dizer as coordenadas do novo ponto. Ou você clica na tela, ou você digita as coordenadas aqui, ó, do valor que você quer. Entendeu? Senão, não vai mais aparecer a dica. Tem gente que não gosta desse Dynamic, mas eu acho melhor ele estar aí. Muitas vezes ele vai facilitar a sua vida. Se você vier bem aqui, Snap Settings, e vier no Dynamic Input, habilite o Dynamic Input, seja cartesiano ou seja polar, aí ó, ele já começa a mostrar para você lá, tá vendo? O padrão dele nesse caso é o polar, distância e ângulo. Tá? E aí a gente vai aprender a trabalhar com isso. Né, com a inserção agora desses valorzinhos. Então, dada essa visão assim um pouco mais geral sobre esses botõezinhos aqui, né, desenhar ortogonalmente, desenhar, visualizar o grid, desenhar em cima do grid, né, tem um outro cara aqui que é o Polar Tracing, que é importante a gente falar dele, né. Esse Polar Tracing é se você quiser desenhar em cima de ângulos. Por exemplo, eu quero desenhar só em cima dos ângulos de 45 graus. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Antes eu vou apagar isso aqui para você. Vou apagar isso aqui. E aí eu vou dizer, ó, ative. Né? Primeiro eu posso modificar, né? Tem as opções padrões, ó. Mas vamos deixar múltiplos de 45. Aí ative ele. Aí ele está azulzinho. Aí eu vou dar online. O que é que vai acontecer aqui, ó? Quando eu tentar desenhar, ó, ele me deixa livre para desenhar, porque não está o ortogonal, nem o snap ligado. Mas ele vai desenhar, toda vez que aparecer uma linha com 45 graus, ó, ele desenha uma linha verde dizendo, ó, você programou para eu desenhar em cima dessa linha. Então aqui você pode simplesmente ir desenhando, sem se preocupar, né, se o ângulo é 45 ou não, ou o múltiplo dele. Se eu quiser desenhar agora para baixo, ó, 45, ele mostra sempre o ângulo. Quando chegar no 90, que é um múltiplo de 45, ó, a linha verde aparece de novo. Entendeu? Então, ele é uma maneira de você desenhar sem se preocupar se você está usando os ângulos que você quer. Né? E aí você pode perguntar, mas amigo, como é que eu especifico o ângulo que eu quero? Ó, aqui, ó, Tracing. Tá vendo? Você pode desenhar de 5 em 5 graus, de 10 em 10 graus. Se você quiser de 10, pode criar um valor novo para você. Aí, ó, line. Ó, toda vez que ele tiver 10 graus, ó, ele aparece para você, ó, uma linha. Ó. Aí vamos desenhar mais outra lá de novo, daquele ponto, como se fosse uma rosa dos ventos. Ó. Então aqui é 10, ó, 20.
dar um zoom aqui para chegar mais perto, para você perceber, ó. Line, sempre do mesmo ponto, ó. Agora o 30, ó. Tá vendo a linha verde, ó? 30. Então, line, se eu quisesse o 40, ó. Pronto. Aqui é como se fosse um snap. Ele vai desenhar com o ângulo de 40 graus. Então você não tem que se preocupar se esse ângulo aqui é 10, o ângulo dessa reta é 10, se o dessa é 20, se o dessa é 30 e se o dessa é 40. Porque você ativou a coordenada de desenho, snap, de tracing, né? Desenhar polarmente. Se você desativar, não, ó. Line, aí você vem aqui do ponto, ó. Ele não vai mais. Ele chega aqui, tá no 40, né, ó. Chega aqui no 50, ele não diz nada, porque não está ativo. Certo? Vimos desenhar ortogonalmente, desenhar segundo ângulos pré-definidos, né? E esse aqui é o OSNAP, que a gente já falou dele antes, que é o desenho de precisão. Eu vou só relembrar, ó. E você clica com esse botão, ele mostra, ó, todos os objetozinhos que você pode desenhar, né? São vários OSNAP, pegar o endpoint, o ponto do meio, o centro do círculo, né? O que está marcado com o tique é o que está ativo, tá? Se você quiser ativar mais, você vem Object, Snap Settings. Tudo que tiver settings, você vem aqui e diz, ó, eu quero também o perpendicular. Aí você dá um OK. Aí agora apareceu o perpendicular como opção ativa. Ativa quando, amigo? Ativa quando eu desenhar uma linha. Veja, quando eu desenhar a linha, não vai vir isso aqui, ó, o center, ó. Vamos lá. Line. Próxima linha. Aí, ó, botão direito do mouse, ó. Snap. Tá vendo? Não é o meu padrão. O meu padrão são esses aqui, ó, que foram os que eu escolhi, ó. Intersections. Aqui é o restante da galera. Mas o meu padrãozinho são esses bem aqui. Ok? E o padrão também de desenho dele, né? Quer dizer, toda vez que no desenho ele encontrar um endpoint, um midpoint, um intersection, ele vai fazer o desenho. Mas se ele encontrar um center, ele vai ficar quieto, tá? Porque não está ativo para ele, né? Pegar automaticamente isso para você. Se eu tivesse, por exemplo, um círculo bem aqui, ó, e quisesse desenhar uma line, ó, o endpoint ele acha. Mas o center, ó, ele não acha automaticamente. Porque, embora o OSNAP esteja ligado, o center não está ativo. Mas se eu chegar aqui, ó, ative o center. Aí eu volto para cá, ó. Olha, agora ele acha o center. Entendeu a diferença? Isso, o AutoCAD faz isso por quê? Porque a ideia é não ficar poluindo o processo de desenho, para toda hora ficar aparecendo esse quadradinho verde, ou essa bolinha verde, que às vezes atrapalha. Ó, o perpendicular, às vezes atrapalha o teu processo de desenho. Então tu pode chegar e dizer, ó, não quero o center, não quero o perpendicular, né? Quero só esses caras aqui, não quero o tangente, né? E aí quando você vem, ó, não aparece mais o tangente aqui, tá certo? Então, isso é uma revisãozinha do OSNAP. Se você não quiser desenhar usando o OSNAP, você desabilita. Pronto. Agora você vai desenhar as suas linhas, ó, ele não vai pegar os pontos exatos para você. Mas é sempre bom ter o OSNAP ligado. Ok? Agora vamos aqui ao sistema de desenho por coordenadas, que é o que, digamos assim, seria o mais, às vezes, mais trabalhoso de entender. Então, para o AutoCAD, pessoal, o 00 é bem aqui, certo? Então, ele tem dois sistemas de coordenadas. O cartesiano, que você dá x e y, e o polar, que você dá a distância e ângulo, ok? E ele trabalha com duas referências. Onde é que está o 00 dele? Uma é aqui, onde está o x e o y, que é a referência de caráter absoluto. Aqui é o 00. Se você quiser que esse 00 fique caminhando para outros locais, aí a referência é relativa, sistema de referência relativo. Então, para você entender isso, eu vou desenhar um quadrado de 50 por 50, onde a referência vai ser sempre o 00 bem aqui. Então, vamos lá. Usando o comando line, né, se eu quero que ele venha para o 00 aqui,
Então eu vou usar o sistema de referência absoluto, né? O símbolo que diz para o AutoCAD que ele está usando o sistema de referência absoluto é o cerquilha ou sustenido, tá? Então você digita o cerquilha, ele já sabe. Ele quer que eu me baseie no 00 que está aqui. Aí o sistema dinâmico vai me mostrando os valores. Mas eu posso digitar aqui, ó, 50. E aí, se você quiser usar a coordenada cartesiana, você já bota o vírgula aqui para ele entender, ó. Vírgula é cartesiano que ele quer, porque o cartesiano é x, y, né? Só que aqui a gente usou o 50, era para ter usado, deixa eu ver, 50 no x e 0 no y, é isso mesmo. Pronto, tá vendo? Ele desenha uma linha que começa no 0, que tem 0 de y e 50 de x, ó. Aí agora eu vou desenhar essa linha da parte de cima, certo? Esse ponto aqui, em relação ao 00 bem aqui, ó, ele é o ponto x50 e y50. Então eu vou dizer para ele, ó, eu posso dizer aqui no prompt, ó, use coordenadas absolutas 50,50. Tanto pode ser no modo input dinâmico, como pode ser aqui, ó. Aí aqui eu dou enter. Opa, ele não aceitou por lá, então eu vou para o teclado, pelo modo dinâmico de inserção, ó. Cerquilha para dizer, olhe para o 00 que está aqui, 50,50. Pronto. Olha o quadrado aparecendo. Agora esse altaresta aqui é para vir desenhar nesse ponto bem aqui, que aqui é o ponto 50 no y e 0 no x. Então eu boto o cerquilha para dizer, olhe, o seu 00 está aqui. 50, aliás, 0, o ponto esse aqui, né? Ele é 0x, vírgula, 50 no y. Pronto. Aí se eu quiser fechar nesse ponto bem aqui, eu posso botão direito do mouse e chamar o close. Ou eu posso, fiz o ESC para sair, mandar ele desenhar o 00 mesmo. Aí eu digo, ó, cerquilha 0,0. Coordenadas absolutas do começo ao fim. Pronto. Enter, encerra o comando. Está aqui o quadrado, né, com seus 4 lados. Opa, ficou faltando um lado aqui. Vamos completar com o line. Ligando o snap. Daqui para cá. Devo ter esquecido ele. Agora sim, nós temos aqui os nossos 4 pontos desenhados com coordenadas cartesianas e sistema de referência absoluto. Agora, se eu quisesse desenhar outro quadrado, certo? Um quadrado em qualquer lugar e que não tivesse 50 por 50, mas tivesse 100 por 100. Como é que eu faria isso? Por exemplo, vamos lá, usando o line de novo. Escolhe qualquer ponto, né? E agora eu quero um 100 por 100. Só que agora eu vou usar a coordenada polar e eu não quero que ele sempre considere o 0 o ponto onde ele vai começar a desenhar, que é esse aqui, que é a coordenada relativa. Então, como é que eu digo isso para ele? O símbolo não é mais cerquilha, o símbolo é arroba. Eu digito arroba, ele já sabe. Bem, o 0 para ele não é mais aqui no XY, é aqui onde ele está começando a desenhar. Beleza. Aí eu quero desenhar em coordenada polar. Então, eu quero um quadrado que tenha 100 na horizontal e o ângulo é 0. Então, eu digito 100. E aí, para ele saber que é coordenada polar, eu já boto o sinal de menor. Opa, vamos lá. Perdeu o valor. Ah, voltou. 100, ó. Menor que 0. Aí eu dou Enter. E já fez. Se eu quiser agora botar para cima, mais 100. Sempre dizendo para ele, ó, o 0 agora é aqui. Aí eu digito arroba. Eu posso botar aqui o 100. Se você não quiser botar o sinal de menor, como o padrão dele na visualização dinâmica é o polar, você só pode dar o tab e já dizer o ângulo.
Ó, o ângulo agora é 90 graus, né? Que é esse ângulo aqui, ó, 90. Tá? Mas eu sempre gosto de digitar. Então agora esse lado bem aqui, ó, é 100 e o ângulo agora, ó, vamos lá, o ângulo é, o zero no AutoCAD aqui, ele vai, ó, 90 é o padrão dele, ó, 90, 180, 270, 360. Então eu digo, ó, eu quero esse valor bem aqui, ó, 100 para cá, com 90, então, 180, aliás, arroba, 100, aí, ângulo de menor, 180 graus. Desenhou. Aí, para chegar bem aqui e fechar, eu posso usar o Snap, botão direito eu posso usar o Close, ou eu posso usar a coordenada polar, que é o que a gente está fazendo, relativa. Então, arroba para dizer, ó, o 00 é aqui. E o comprimento? O comprimento é o mesmo 100 de sempre. E o ângulo? O ângulo agora é, ó, aqui é o 0, 90, 180, 270. Então, digito 270. Pronto. Esse quadrado foi desenhado com coordenada cartesiana e sistema de referência absoluto. Esse quadrado tem o dobro do tamanho e foi desenhado com coordenada polar e sistema de referência relativo, onde o 00 era cada ponto desses 4 cantos do quadrado. Aqui não, o 00 era só esse aqui. Entenderam? Então, com isso a gente encerra a nossa videoaula sobre a parte de configurações, né? O Options do AutoCAD, as configurações de cor básica, né? Vou voltar aqui, ó, o padrão normal dele, ó, seria tudo preto. Esse é o desenho que cansa menos a vista, né? E aqui a gente aprendeu também como ativar a grade ou desativar a grade, aprendeu como ativar ou não o desenho em grid e a forma de visualizar esse desenho. Tá? Se você quisesse desenhar em grade, né? Desenhar perpendicularmente, desenhar considerando ângulos pré-definidos, revisou um pouco o Snap, e aprendeu o sistema de coordenadas absolutas do 00, o relativo, que é usando o arroba, enquanto o absoluto é o sustenido, e a desenhar em coordenadas cartesianas, x, y, né? Coordenada x, vírgula, coordenada y, e a coordenada polar, que é a distância, sinal de menor e o ângulo, sempre entendendo que o CAD entende como 0 a horizontal e ele conta os ângulos anti-horário. Então aqui é 0, aí 90, 180, 270, 360. Obrigado pela atenção e vamos passar para os exercícios agora.